Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim. Aqui toda semana a gente traz um assunto novo, um tema pertinente e, claro, né, a gente não deixa de trazer sempre assuntos atuais, muitos assuntos, inclusive, que a gente costuma dizer, né, não sai de moda nunca. Hoje, pela primeira vez, inclusive, aqui no nosso estúdio Dr. Play Podcast, eu vou entrevistar a doutora Maria Tereza Gadelha Oliveira, ela que é médica, ginecologista, obstetra, ultrassonografista também, de medicina fetal. Eu ainda vou trazer um pouco mais do currículo dela e hoje a gente vai estar falando aqui sobre gravidez e prevenção da saúde da mulher. Esse que é um tema que é muito atual e também faz parte do dia a dia dela. Isso é muito comum, mas sempre tem algo mais para trazer, né, doutora? Bem-vinda pela primeira vez aqui ao Dr. Play Podcast. Muito obrigada, Heloísa. Já me sinto em casa, viu? Você é uma querida, todo o seu pessoal aqui também. Obrigada. E eu acho muito importante que a gente traga esses temas para melhorar a qualidade de vida das mulheres e realmente impactar a vida delas com informação, porque informação cura, salva, ajuda, né? Eu acho que o profissional de saúde ele tem que ter esse compromisso também de levar informação aonde ele puder chegar. Olha, e eu vou trazer aqui um pouquinho do currículo da doutora já, apesar dela ser assim, né? Mas ela tem muito novinha, mas tem uma bagagem, olha, bem extensa. São mais de 24 anos aí, né? Exato. Isso, de formada no mercado, atuando em João Pessoa, na região também do Sertão. Ela também vai falar um pouquinho sobre isso, lá de Souza, de Cajazeiras, né, doutora? Mas antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever no nosso canal aqui da Dr. Play. No YouTube a gente tá como Dr. Play Saúde, o nosso Instagram é @Dr. Play. E se você quiser saber um pouco mais sobre todos os nossos serviços que a gente oferece aqui, de estúdio, externa, eventos, pode procurar a gente no drplay.net. Eu sei que a senhora é muito conhecida, inclusive com o seu marido também, doutor Guilherme Carvalho, que também atua nessa área. Eles têm podcast, gravam bastante, têm essa preocupação muito grande de estar levando informação relevante para os seus pacientes, para os seus futuros pacientes também. E acredito que é uma preocupação muito grande de vocês, né? Especialmente da senhora também, né? Que é minha entrevistada hoje. E eu já agradeço, porque eu sei que sua agenda é bem lotada, mas sempre é um tempo de informar da melhor qualidade. A gente sabe que hoje as pessoas costumam ainda muitas vezes procurar a internet, muitas vezes de maneira errônea, achando inclusive que vai substituir um profissional competente que estudou para isso. Então, quero lhe agradecer também esse momento que a senhora está aqui esclarecendo, que faz sempre isso no seu consultório, mas está aqui levando essa informação para muitas pessoas aí que estão nos assistindo, viu, doutora? Eu acho que isso é uma missão da gente, não só informar dentro do nosso consultório, dentro do nosso serviço, mas levar informações para quem está distante também. E é muito importante que as pessoas estejam atentas às informações de qualidade, porque a internet é isso que você falou, traz coisas boas, ver o lado bom e usar a internet do lado positivo, tá? É algo que a gente trabalha bastante para impactar realmente as pessoas de forma positiva. E olha, gente, quando eu comecei aqui falando, eu sei que a doutora vai, inclusive, aqui deixar o Instagram dela, vai reforçar o instituto onde ela trabalha. Durante toda aqui a nossa conversa, ela vai estar sempre falando sobre isso. Mas para quem ainda não conhece, né, a doutora ela tem uma vasto conhecimento em gestão de medicina fetal, de ultrassonografia, ecocardiograma fetal, ginecologia e obstetrícia, formada em medicina na Argentina, né? Isso. E depois aqui veio para o Brasil, validou, né? Fiz a minha revalidação aqui em João Pessoa, fiz a minha residência médica em Recife, no IMIP, fiz a parte de medicina fetal em Recife e em São Paulo, fiz a parte de ecocardiograma fetal também na cidade de São Paulo e agora eu vou começar uma pós-graduação em endometriose. Olha só, que coisa boa, aquela filha da terra, né, daqui da Paraíba, Exato. se especializou muito fora, mas voltou para prestar esse excelente serviço à população, né, doutora? Eu acho que a gente tem isso como missão, né, levar informações, tratamentos e estar sempre estudando, estar sempre atualizado. O médico ele tem que ter a parte humana, ele tem que ter a parte do conhecimento e ele tem que ter a parte tecnológica também. A gente vai conversar muito aqui hoje, mas eu gostaria de começar falando hoje onde a senhora atua. Tem o Instituto SIM, que eu quero entender como é que funciona. Tem também o Hospital Regional de Souza, também que a senhora trabalha, e Cajazeiras também. Então, Cajazeiras não. Cajazeiras é de onde vocês são, né? Só lhe corrigindo. Eu sou de Souza. Certo. Saí para estudar fora e voltei para a cidade de Souza.
foi onde a gente colocou o nosso serviço dentro do Hospital Santa Terezinha, que é um hospital que existe na região há 47 anos. É um hospital pioneiro, assim, leva saúde para essa região. E, assim, a marca do Santa Terezinha realmente é o pioneirismo. Primeira UTI, primeira hemodiálise, primeira tomografia, primeiro serviço de ginecologia com esteroscopia, com ultrassonografia, com a medicina fetal, com videolaparoscopia ginecológica. E agora estamos começando com um centro de diagnóstico por imagem, com aparelhos assim de ponta, e com intervenções cardiológicas também, cateterismo. Então, nós colocamos nosso serviço em Souza, funciona dentro do Hospital Santa Terezinha, onde a gente consegue ter bastante assistência e resolutividade para as nossas pacientes. E fizemos essa extensão, que as pessoas dizem, vocês vão se mudar. Não, a gente vai se estender para a cidade de João Pessoa, onde a gente trabalha no Instituto Sim, que fica na Epitácio Pessoa, no edifício Atlantis Office. Tá, daqui a pouco a senhora pode, inclusive, dar seu @, falar mais sobre isso. Mas, doutora, a gente escolheu um tema, né, inclusive como um acordo, para falar sobre... Tem vários assuntos que a gente poderia tratar, né, a senhora com a sua vasta experiência nessa área de ginecologia, de obstetrícia, mas a gente escolheu esse assunto de gravidez e a saúde da mulher. Porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Mas, na verdade, a gente começou aqui a conversar bastante, a tricotar nos bastidores. Exato. É que, muitas vezes, essas mulheres só resolvem procurar o profissional quando estão grávidas. E não é bem assim como deveria ser, né, doutora? Eu acho que esse tema foi escolhido assim a dedo, que a gente está em maio, no mês das mães. Então, a mulher ela precisa preparar o seu corpo para gestar com saúde, né? A gente defende, eu defendo muito, junto com o Guilherme, a gestação de 12 meses. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mulher ela tem que procurar o médico antes de engravidar, antes de deixar o seu método contraceptivo, para ver como está a sua saúde, como está a pressão, como está seu peso, se você tem características de ser uma paciente que está inflamada, controlar alguma patologia de base que você tenha, uma SOP, uma endometriose. Então, esses diagnósticos, esse preparo do corpo da mulher que vai mostrar como é que vai ser essa gestação, o que é que você vai precisar corrigir, que tipo de assistência você vai dar para aquela paciente. E não já chegar com perdas, com problemas, com a diabetes gestacional, com a hipertensão, que é um dos agravantes da gestação, principalmente hoje com a alimentação industrializada, com a falta do exercício físico, com o descontrole de pressão arterial, com doenças da tireoide. Então, corrigir o que foi encontrado, fazer suas prevenções, prevenção do câncer de colo de útero, os exames da mama, para que essa paciente engravide com saúde e que tenha um bebê saudável. Não é uma gravidez a qualquer custo, é um bebê saudável. Doutora, a gente vai falar daqui a pouco também sobre essas gravidez sem o planejamento, né, que, claro, acaba não ocorrendo tudo isso, mas acredito que na medicina você já tem observado isso nos números, nas pesquisas e tudo, que as mulheres, elas conseguem, e até do nosso conhecido, da nossa vizinha, das pessoas que são nossos parentes, a gente está acompanhando uma nova geração que as mulheres, de fato, elas estão engravidando, inclusive, mais tarde. Exato. E aí, elas estão fazendo um planejamento dela, né? O planejamento dela familiar, um planejamento financeiro, um planejamento no trabalho. E elas estão na carreira, Isso né? tem um impacto muito grande, porque a partir dos 35 anos, e até quem defenda que até um pouco antes, o óvulo ele nasce com a gente. Ele já está com a gente desde a sua vida embrionária, então ele vai envelhecendo. Né? Um óvulo mais velho, ele é um óvulo com mais chances de ter problemas, de ter patologias, de ter síndromes cromossômicas, síndromes genéticas, mola. Tudo isso é um advento que vem junto com a idade. Doutora, e aí pegando ainda esse gancho, elas muitas vezes elas se preparam em tudo e elas querem ter também essa autonomia sobre o próprio corpo. Então, sim, tal dia, tal hora, ou tal ano, eu vou lá e vou engravidar. E geralmente, como é que essas mulheres chegam no seu consultório e muitas vezes, de repente, não fez essa preparação dos 12 meses, se preparou em tudo, em todas as outras esferas da vida, mas acha que muitas vezes pode ser simples ou também pode ser algo muito complexo engravidar. Muitas vezes é um choque muito grande para essas mulheres quando não é tão simples assim.
Com certeza, né? E eu acho que isso é o impacto que vem na quantidade de pacientes com dificuldade em engravidar. São muitas... No alto índice de infertilidade. Porque, assim, esses óvulos vão envelhecendo, ele não está acompanhando que você vai fazer faculdade, mestrado, doutorado, passar num concurso. Então, todo esse ritmo, o organismo, a mulher, ela foi preparada para ter 20 filhos. Quando eu digo isso no meu consultório, a paciente já pula. Peraí, como é isso? Como é isso? O que é isso, doutora? Você teve a sua menarca, que é a primeira menstruação, por volta de 12 anos. Passou ali 2 anos com a menstruação irregular. Isso é a nossa natureza, não é? Não estou incentivando, normal, né? Não estou incentivando ninguém a fazer isso, não. Tá? Então, 14 anos ela já está com a menstruação regular. Estou dizendo isso numa média. Com a menstruação regular, menstruando todo mês. Mulher não foi feita para menstruar. Mulher foi feita para gestar, para parir. Então, dos 12 até os 50, dá para ela ter aí uns 20 filhos. E a gente vê isso nas gerações antigas. A minha avó materna teve 11. A minha avó paterna teve 10. Elas cumpriram ali direitinho o papel delas, né? Que é criar família, ter filho. O nosso corpo funciona assim. Ele não sabe que a gente vai fazer faculdade, fazer pós-graduação, passar num concurso, entendeu? Então, tudo isso vai gerenciar esse tempo aí, né? Impacta na fertilidade da mulher. Além de tudo, que a gente tem sentido isso cada vez mais. O estresse, o sono, a alimentação, falta de deficiência nutricional, que já vem de uma alimentação industrializada. Tudo isso tem impacto na fertilidade. E não só na mulher, no homem também. E aí tem todo um trabalho que muitas vezes é possível ainda reverter quando se encontra um profissional competente para isso. Existe toda uma correção que é necessário ser feita. Tem coisas que você não vai conseguir corrigir com a idade. Não tem como você voltar no tempo. A não ser que você tenha feito esse planejamento antes, faça um congelamento de óvulos, aí sim. Mas é um procedimento. Eu já ia até entrar nesse assunto de congelamento. Hoje, inclusive, está mais fácil congelar. Em João Pessoa, por exemplo, que é uma capital, não sei se ela já é equiparada a Recife, a Fortaleza, a grandes centros do Nordeste, mas já está sendo mais comum também essas mulheres que fazem uma preparação prévia. Elas se preparam, né? Vou congelar. Ainda é pouco. Isso ainda não é um cotidiano. Né? As mulheres às vezes acham que aquilo não vai acontecer com você, vai acontecer com outra pessoa, mas não vai acontecer com você. Então a gente vê pouco esse fluxo para a quantidade de mulheres que decidem engravidar mais tarde. Isso ainda é um trabalho que precisa ser feito de conscientização dos profissionais e das pacientes irem se acostumando com essa ideia, entendeu? Muitas vezes paciente que chega nessa idade e não tem um parceiro definido, não tem ainda um companheiro, então elas optam por fazer isso, mas a quantidade ainda é pequena. E aí a gente, né, eu digo até por mim também, como mulher, que acho, inclusive, que me cuido, mas também dentro do que a gente já conversou aqui, a senhora até já me desmistificou algumas coisas. Até em relação às consultas, né? A gente acha muitas vezes que a gente está cobertada, que não tem nenhum problema, então não precisa ir. Existe uma rotina padrão, um meio que a gente, né, enquanto nós mulheres, precisa sempre estar frequentando o ginecologista? Olha, de forma padrão, é claro, eu não gosto muito de coisas padrões, uma coisa que vai para todo mundo. Ou, por exemplo, de acordo com cada idade? O trabalho da gente é mais uma coisa assim, voltada para a necessidade de cada mulher. Mas vamos fazer isso porque a gente está aqui levando informação, então vamos na média. A mulher tem que ir no ginecologista pelo menos uma vez no ano. E aí, dependendo da idade dela, ela vai fazer a prevenção do câncer de colo de útero, se ela tiver numa idade de vida reprodutiva, tá? Um câncer de mama, após os 45, 50 anos, já avaliar o câncer de endométrio. Então, as patologias ginecológicas, elas são silenciosas e elas podem ter cura. Então, quando você diagnostica precocemente um câncer de colo, você trata, a paciente fica curada. Você perder uma mulher hoje por um câncer de colo é algo assim que foi muito negligenciado, ou então é um tipo muito raro de câncer. Mas do câncer que é mais comum, você tem uma lesão hoje, você vai ter um câncer em 10 anos. Então, não teria sentido que essa paciente chegasse a um desfecho negativo por um câncer de colo de útero. Tá? Deixa eu ir para os extremos. Vamos. Aquela menina que também hoje está cada vez mais comum, uma menina muito nova, né? Ali nos seus 15, 16 ou até menos, não sei qual a realidade, por exemplo, do interior. E da capital também, né? Também, hoje não existe mais isso, porque está tudo muito globalizado. Isso. A internet
leva a isso, derrubou fronteiras. Isso, então assim, por um lado você de repente tem uma paciente muito jovem, que talvez ainda poderia estar sendo assistida por uma pediatra, por conta da idade, mas entrou numa vida sexual. Mas, é muito nova, não precisa ir para médico e etc e tal, mas está ali mantendo a vida ativa. Por outro lado, eu tenho uma mulher que já entrou já virou, né, acima dos 61 anos, já é idosa e acredita que não precisa fazer mais nada, dependendo, à medida que a idade vai avançando, porque também não tem mais relação sexual. E aí tem dois extremos. Então, esse vínculo com o ginecologista de exames, de consultas, de rotina, ela independe da idade? Independente da idade, ela tem que ir todo ano. Essa paciente jovem, ela tem que rastrear câncer de colo, ela tem que tratar as infecções, ela tem que ver sua forma contraceptiva. Uma paciente mais idosa tem que fazer a prevenção de câncer de mama, a prevenção de câncer de endométrio, porque tem outros fatores, vai mudando. A mulher, ela vai passando de fases e ela vai tendo, a gente vai precisando ter um olhar refinado para outras coisas. Então, ela vem, às vezes, para fazer a prevenção, mas o importante para ela é a ultrassom para ver aquele endométrio. Ela já passou daquele período da faixa de risco de ter um câncer de colo de útero e já passou para ter um câncer de endométrio, porque está acima do peso, porque o hormônio dela já está estimulando. A gordura, ela produz o hormônio que estimula o crescimento do endométrio. Doutora, em relação a algumas patologias, né? Inclusive como câncer também. Outro dia eu estava vendo uma notícia que, por exemplo, não tem mais isso. Eu sei que pela questão do SUS, né? A mulher acima dos 40 já tem que fazer a mamografia, por exemplo, né? Mas a gente vê muitos casos de câncer de mama com mulheres bem mais novas. E aí, em relação a essas doenças, o importante é quando essa mulher procurar o médico, ela fazer todo um rastreio de maneira geral, ou vai muito também depender da paciente? Ou geralmente, por precaução, a senhora pede tudo. Vou fazer aqui um check-up geral. Eu acho que o ideal é que você não peça tudo. É que você peça o que é mais frequente ou peça exames de acordo com a queixa da paciente. Tem uma paciente que vai ter uma queixa, você vai pedir um determinado exame. É claro que existem exames básicos, um ultrassom endovaginal, a prevenção de câncer de colo do útero, que vem passando por uma modificação de protocolo. Antes era a citologia, colposcopia, biópsia. Hoje se já tem a biologia molecular, para ver se aquela paciente tem um HPV. Então, vem passando por uma reestruturação, mas os exames não perderam sua força, eles têm que ser feitos, tá? Tem que ter... E ver qual é a queixa que aquela mulher tem para tratar. Vai ter paciente que vai sentir uma dor na mama e aí você vai pedir uma ultrassom de mama, tá? Vai ter paciente que vai ter uma outra queixa, é direcionar para as queixas e para o que é rotina para todas as mulheres. E aí, agora voltando para a parte, inclusive, da gravidez, né, que é o nosso ponto principal. Eu sei que tudo isso faz parte, né, que a gente está alertando tudo, mas voltando para a gravidez, como é que eu diria que seria mais ou menos o exemplo de uma mulher aí perfeita, que passou na prova, 10 de 10, né? Daqui, se candidatou aí para ser mãe, encarou o processo da gestação dos 12 meses, que é aquela prevenção dos 12 meses. Como é que seria, assim, tirou 10 em tudo? Qual é essa mulher? Vamos lá, essa mulher... Perfeita. Essa mulher, vamos chamar ela de paciente ideal, porque quando a gente coloca perfeição, é muito peso em cima das mulheres que já se cobram muito. Né? A gente já tem, então a gente já se cobra muito. Tá. Então, perfeição e culpa são palavras que eu não gosto de usar por isso aí, porque já são pesadas pra gente. Essa paciente, ela veio, ela fez uma bioimpedância, ela viu que a composição corporal está ok, quer dizer, não é aquela paciente que você olha e diz, não, mas eu sou magra. Você é magra, mas você tem muita gordura no seu corpo e aquela gordura está produzindo um hormônio que tem um efeito negativo nos seus ovários. E aí, junto, vem uma síndrome do ovário policístico. Aí você diz, não, eu estou bem. Mas aí você faz um exame, você tem uma anemia, que tem um impacto muito grande no desenvolvimento do bebê, na sua disposição, no seu dia a dia. Então, aquela paciente, ela veio, está com os exames laboratoriais em dia, começou uma suplementação específica para engravidar, porque existem nutrientes que o corpo da gente precisa ter de forma de reserva para que quando aquele bebê comece a se formar e a sua menstruação ainda nem atrasou e esse desenvolvimento já está acontecendo, ele tenha de forma abundante no corpo da mulher para que aconteça esse desenvolvimento de forma ideal.
O sistema nervoso do bebê, ele precisa do ácido fólico para ter um bom fechamento. E isso precisa estar em reserva antes de você engravidar. Então, a paciente já começou a sua suplementação ideal, vitamina D, ferro, metilfolato, ela já está ali com os exames laboratoriais ok, ela já está com uma composição corporal ok, tem uma quantidade boa de massa muscular. Essa paciente, ela já veio, ela já fez uma ultrassonografia endovaginal, ela já viu que não tem miomas, ela já viu que não tem pólipos, ela já viu que não tem uma malformação uterina, que pode dificultar uma gestação ou até levar a abortamentos de repetição, tá? Então, ela já fez exames de tireoide, já viu que não tem uma tireoidopatia, ela já viu que ela não é diabética, ela já viu que ela não tem doenças na tireoide. Então, essa é a paciente ideal. E muitas vezes, né, todo esse rastreamento que vocês fazem, né, no consultório, com exames, com orientação, isso evita, inclusive, muitos abortos, que eu acredito Exato. que acontece muito aborto espontâneo, ou por vários outros motivos. As perdas de repetição. As perdas que, muitas vezes, tem mulheres que perdem 1, 2, e lá no terceiro, muitas vezes, é que vem descobrir algum outro problema mais sério, né? Vem descobrir uma trombofilia, vem descobrir uma É comum malformação isso? mileriana. Tem sido cada vez mais. Tem sido cada vez mais comum. Por exemplo, nesse caso da trombofilia, algum exame poderia detectar precocemente, especificamente? São exames de sangue que fazem essa detecção precoce, que hoje eles não fazem parte de uma rotina. Assim, não faz parte da rotina de preconcepção de forma geral. Cada médico tem a sua conduta individualizada, entendeu? Entendi. De fazer essa pesquisa, de fazer esses exames de trombofilia. Muitas vezes a paciente vem fazer, ela já teve 3 perdas. 3 perdas para a pessoa é muita coisa. Né? Cada vez que você perde é 100% você. E tem uma coisa, Luísa, que eu tenho que dizer isso com muita humildade. A gente faz tudo isso e a chance, para a gente ter chances altíssimas de dar tudo certo. Mas a gente tem que se colocar num lugar que é o nosso, que é fazer nosso papel. E eu digo isso muito às minhas pacientes. Eu faço o meu papel, realizando os exames, solicitando de você, estudando, tendo boas máquinas, utilizando uma tecnologia de ponta. Você faz o seu papel em vir, em procurar, em seguir nossas orientações, em tomar a suplementação, em realizar os exames. Mas tem um papel que é de Deus e a gente tem que saber, e isso é bom, que tem uma parte que é dele. Então é se entregar. E o se entregar é muito confortável. Quando a gente tem fé, quando a gente entrega, parece que você tira um saco de cimento das costas. Então, é ter a consciência de que está fazendo seu melhor, o profissional está fazendo melhor, mas tem a parte que é de Deus, que é dele, e a gente tem que saber que isso aí ninguém... A senhora é a esposa mesmo do Dr. Guilherme, viu? Porque eu tive a oportunidade de entrevistar seu marido algumas vezes num programa que ele teve aqui na Dr. Play, né? E vocês estão com um projeto novo e eu vi exatamente esse brilho nos olhos que a senhora falando. E ele sempre tocou muito nesse assunto da espiritualidade, da fé. E que... É um pilar muito importante. Porque muitas vezes você deu seu tudo, a paciente deu o tudo dela, mas teve um resultado negativo. Aí, olha, tem coisas que a gente não pode. A gente tem que saber que a gente fez o que nos cabia. E não tem como não se envolver, né? Isso é uma medicina muito humanizada que vocês muito fazem. Próxima, com certeza. É avaliando cada história. Cada história, às vezes você diz... Não, tem muitas vitórias, mas também tem muitas tristezas, né? Eu não vou investigar, não é só uma perda. Para aquela paciente, é 100%. Para um profissional, pode ser só mais uma perda. Mas para aquela paciente é 100%. Ela era mãe daquele bebê que perdeu. Ela se tornou sempre mãe. Vai ser mãe daquela criança. Exatamente. Ela tem nome, né? Aquela criança teve nome, muitas vezes já tem enxoval, ela já modificou alguma coisa no seu coração. Então, para você é 100%. Né? Hoje tem algo que eu estudo muito, é a parte de incompetência istmo-cervical. Por quê? Porque é uma doença no colo, que o bebê começa a crescer e o colo, eu vou falar de forma para realmente atingir a população. Não vou usar um termo técnico. Certo. O colo não aguenta o peso do bebê, ele começa a abrir. Então, a gente mede muito o colo hoje nas ultrassons. Eu meço no primeiro trimestre, eu meço no segundo trimestre. Eu não economizo medida de colo.
É um exame, a paciente aceitando, eu explico a ela a importância, então eu faço transvaginal, meço o colo, fique tranquilo, o colo tá bom, não tem placenta baixa, é uma tranquilidade. Mas nesse meio tempo, ali por volta de 16 semanas, que é um período em que as pacientes elas estão deixando de fazer ultrassom. Porque já fez a sexagem, eu já vi o sexo, acha que a ultrassom de 16 semanas é praticamente só para isso. E na verdade não é. Então eu tenho colocado na minha rotina, eu tenho chamado as pacientes nesse período para ver colo. Por quê? Porque eu vejo um colo no primeiro trimestre e já tive vários casos. E no segundo aquele colo está aberto. E aí já é um procedimento mais complicado, é uma cerclagem mais difícil. Então, eu tenho chamado essas pacientes, eu tenho resgatado esse exame com 4 meses, 16 semanas, que tá sendo esquecido, porque faz a sexagem, faz o chá revelação. Acho ótimo, acho lindo. A pessoa tem que curtir gravidez mesmo, e cada pessoa vai curtir da sua forma. Entendeu? Então, faça a sua festa, curta seu bebê. Quem for de festa, faça a sua festa. Quem for de festa, faça a sua festa, faça o que for. Quem não for, que vem no consultório, eu faço a festa lá, eu curto lá com eles. Ó, tá aqui, vamos ver qual é o sexo, vamos fazer a brincadeira que quiser. Mas vai muito além disso aí. Vai ver se o bebê tem uma hérnia na coluna. Por quê? Porque eu já peguei paciente assim, lá de Souza, de Nazarezinho, na verdade. A paciente teve uma assistência, teve um diagnóstico, o paciente foi para Recife, operou esse bebê, o bebê está ali, não precisou botar válvula, hoje o bebê caminha, tem continência urinária, e de vez em quando minha paciente leva para eu vê-lo, entendeu? Não fui eu, não, foi Deus, sempre ele, mas a gente é instrumento. Doutora, e pegando esse seu gancho aí, falar do pré-natal, né? A gente, eu nem sei se tem outro termo ou se continua sendo pré-natal, mas hoje é muito acessível, toda a unidade básica de saúde, clínica, todo mundo fala sobre isso ainda, já se bateu muito lá atrás sobre essa importância, mas hoje em dia, as mulheres, mesmo tendo todo esse conhecimento, acesso à informação, campanhas orientativas, elas têm um cuidado, né? Depois de passar por todo esse processo aí, digamos, essa que já se orientou na gestação dos 12 meses, Sim. já fez o dever de casa, né? Já fez a parte dela e se preparou o organismo para receber a gestação, essa daí com certeza vai fazer um bom pré-natal, né? Daí para frente. Mas tem muitas mulheres que chegam no consultório já com a gravidez um pouco mais avançada, porque descobriu do nada, enfim. Como é que está hoje em dia essa rotina de pré-natal? Eu queria que a senhora também falasse sobre a importância, que não se pode negligenciar, porque a senhora já até começou a falar sobre essas fases, né? Que Sim. se identifica, inclusive, também no pré-natal. Com certeza. Não, hoje a gente tem ainda pacientes, que ainda existem pacientes que só procuram com a gestação mais avançada, que perdem os exames iniciais, que são importantíssimos. Cada exame tem a sua importância de acordo com aquele período em que a gravidez está. E assim, a gente perde muito de fazer diagnósticos, ainda existe isso, e todo esse trabalho de mídia, de Instagram, é para que isso aconteça cada vez menos. Porque assim, SUS ou consultório, as pacientes, elas têm um acesso, né? Hoje todos os bairros têm um programa de saúde da família, então tem uma enfermeira que vai solicitar os exames, que vai detectar algum problema e encaminhar para um pré-natal de alto risco. Tá? Hoje pelo SUS você já tem a orientação e assim, o direito da paciente de fazer um exame especializado como o ecofetal, como os morfológicos, então é as pacientes procurarem mesmo. Em relação até também essa questão da saúde psicológica, né, da mulher, vocês estão lidando com vida, né, o tempo inteiro, com sonhos. Sim. Não é verdade? Muitas vezes é o sonho da mãe, muitas vezes é o sonho do pai, muitas vezes é o sonho da família em si, e muitas vezes acredito que essa consulta é permeada pela família também. Sempre, né? Como é esse papel da... vocês trabalham de forma integrada com outros profissionais, inclusive da área de psicologia também, de psiquiatria, porque tem a ver muito essas questões emocionais também com uma boa gestação? Certamente. Cabeça é tudo. A sua mente, ela comanda. Se você fechar os olhos agora e imaginar que você está num perigo muito grande, seu coração acelera, não é assim? É verdade. Seu corpo não sabe que aquilo ali está só na sua mente. Então, você tem reações. Com certeza, isso tem impacto nas gestações. A gente trabalha junto. No nosso serviço, em Souza, a gente tem psiquiatra, a gente tem nutricionista. E é uma coisa, assim, que a gente tem trazido cada vez mais para o nosso dia a dia, é a questão da alimentação e focado no exercício físico também. Essas mulheres hoje em dia... Fisioterapeuta, enfermeiros que vão estar ali atuando dentro da sua área com as nossas pacientes. A gente tem uma equipe bem atuante.
Antigamente se falava, né? Eita, grávida, vamos fazer os gostos da grávida, tá? Os desejos. E sinônimo de mulher grávida era sinônimo de mulher que come muito, né? Que, enfim, que Comer não. por dois, Ave Comer por Maria. dois. É. Esses mitos, até entrando nessa seara, eu queria que a senhora falasse, existe ainda, eu vou falar de outros mitos, mas desse especificamente, ainda é muito latente no consultório, ou as mulheres estão pensando ali, não, vou começar uma dieta, como é que eu vou me comportar aqui para não comer tanto? Como é nesse dia a Não, dia? a gente já vem conseguindo muito, porque eu acho que as informações elas têm chegado, então a gente já conseguiu pelo menos conscientizar desses cuidados. Algumas mulheres, por exemplo, não fazem exercício físico. E aí quando engravida chega e pergunta: Posso "Doutora, eu fazer? posso correr?" Não, você corre? Não, então você não vai correr agora. Agora você vai caminhar, você vai fazer um exercício que você consiga andar e conversar, né? Porque vê que a frequência não está tão alta, mas é importante que faça o exercício. Então, eu tenho uma visão otimista. Eu acho que está aumentando, que as mulheres elas estão se cuidando Se mais. E tem gente que diz assim, eu só engravidei a barriga. É o ideal, né? É o ideal. Eu digo isso por mim, né? Quando eu Sim. engravidei, eu já tinha uma nutricionista antes, mas a minha preocupação de engordar muito, minha mãe na época, não sei se tem essa questão hereditária, né? Minha mãe engravidou na época mais de 20 quilos, e eu disse, ela teve 3, eu disse, não, quero engordar 20 quilos. E de fato eu só fiz minha barriguinha pequena, inclusive. Então você é a paciente ideal. Que de costa você achava que eu não estava grávida. Que Só uma bom. barriguinha. É. Pequenininha. Perfeito. Isso aí é exatamente o que a gente quer. Realmente é que a paciente não ganhe o peso adequado para que o bebê cresça bem. Doutora, e em relação, né, à questão de acompanhamento dessa paciente, ela já está grávida, ela já sabe da importância do pré-natal, digamos que ela fez lá o dever de casa dos 12 meses, né, antes de engravidar, engravidou, fez ali todo o pré-natal dela, como é também essa relação com outros médicos. Então, as mulheres elas estão engravidando cada vez também mais tarde e acredito que também, de repente, tem até outras comorbidades. Como é que vocês também conseguem integrar outros profissionais, além do fisioterapeuta, que a senhora falou, do profissional, do nutricionista? Às vezes tem um cardiologista, é todo mundo integrado. Como é isso? É importante que você tenha essa integração, mas o obstetra, ele termina sendo tudo. E muitas vezes a paciente vai, mas ele pergunta ao obstetra. Ela vai para um cardiologista, ela vai para um endócrino, mas ela combina. Acho que a obstetrícia é um vínculo muito grande, né? São 9 meses que você passa ali em contato direto, tirando suas dúvidas. E quem faz obstetrícia tem que fazer assim, se entregando de corpo e alma. A gente termina sendo um pouco o endócrino da paciente, um pouco o cardiologista. É claro que a gente tem que entender que não é nossa área de atuação o tempo inteiro e que muitas vezes você vai precisar de outros profissionais, como um cardiologista, como um endócrino, como um hematologista, né? Acho que você tem que lançar mão das especialidades porque tem que ser uma equipe multidisciplinar. Doutora, e aí depois que a mulher engravida, vocês não olham mais para ela só como a mulher, né? É cuidar da saúde dela e também cuidar da saúde do bebê. Exato. Então, isso aí é conjunto até o pós-parto. Como é que começa essa caminhada e quando é que termina? Se é que termina, né? Depois que o bebê nasce. Depois que o bebê nasce, a gente já até saiu de restaurante para ver bebê com febre, viu? É um vínculo, assim, que fica sempre. E eu costumo até brincar, dizer, eu sou pediatra de bebê na barriga. Porque o trabalho que a gente faz com ultrassom não são exames isolados. Você tem que fazer uma sequência. E muitas vezes eu vou mostrando ali para a paciente, digo, olha, tá vendo aqui esse percentil, que é a forma como a gente acompanha um crescimento adequado. O crescimento do bebê, avaliação de fluxo com as artérias umbilical, cerebral média. Então, tudo isso é individualizado e acompanhado mês a mês. Isso é um acompanhamento ideal. Por quê? Porque às vezes você pega um valor normal naquele período, mas quando você compara com os exames anteriores, aquele ali não está normal, teve alguma alteração. Então, se você não fizer esse acompanhamento mês a mês, você não detecta alguns problemas. Algumas coisas vão passar. Por exemplo, se você fizer um exame isolado, o percentil de crescimento do neném é normal de 10 a 90. O bebê vem com 20, está normal. Não tá? 20 não está normal, não está entre 10 e 90, mas acontece que nos exames anteriores dele, ele era 60. Foi que houve. Que o potencial de crescimento dele era para ser um bebê no percentil 60 e de repente ele está no 20.
Aqui aconteceu alguma coisa, vamos ver pressão, vamos fazer o Doppler para ver se tem algum sinal de sofrimento maior, mas aquilo ele já está mostrando que o aporte de oxigênio e nutriente daquele bebê diminuiu, porque ele baixou o potencial de crescimento dele. Como é que você vê isso? Com exame isolado? Não, com um acompanhamento. Então, eu faço um exame, faço o primeiro exame, digo, olha, tá ótimo. Se fosse uma prova, você tinha tirado 10. O bebê está bem implantado, a gente já datou a gestação, tem só o neném, a evolução está boa, tem batimento, quero lhe ver daqui a 4 semanas. Por quê? Porque a gente vai fazer um morfológico de primeiro trimestre. Terminei o morfológico de primeiro trimestre. Né? Terminei o morfológico de primeiro trimestre, perfeito, tá tudo ótimo, baixo risco. No seu exame vai o cálculo de risco, que não é diagnóstico. Então, antes eu explico a paciente o que ela está fazendo, porque assim, é meio que alinhar uma expectativa. Antes de realizar o exame, eu já explico. Quando termina, eu explico novamente. Ó, tá ótimo, seu risco baixou, não tem necessidade de outros exames para estudar esse bebê. Você é baixo risco para pré-eclâmpsia ou não, você não é, você é um alto risco, você vai tomar um AS. O seu colo está ok, sua placenta está inserida no local normal, maravilha. Quero lhe ver daqui a 4 semanas, para a gente ver como esse bebê evoluiu. Então, assim, eu meio que faço uma programação na cabeça daquela paciente de que a cada 4 semanas é ideal que ela avalie aquele bebê. Essa explicação, ela é fundamental, né? Esse cuidado que a senhora tem enquanto profissional de explicar, porque só passar, só orientar, só solicitar um exame, não é bem ou assim. Só dar um laudo, vai mostrar para o seu clínico, vai mostrar para o seu médico. Assim, quem faz a parte de medicina fetal faz pensando nisso aí, é um pediatra de feto, um pediatra de bebê que ainda não nasceu. E muitas vezes, assim, é difícil que as pacientes entendam essa questão do percentil. E eu sei que é difícil. Aí o que é que eu pergunto? Seu primeiro filho, você não levava para o pediatra? Levava. O que é que o pediatra fazia? Não media e colocava num gráfico? Pronto, eu faço a mesma coisa com o bebê na barriga. E a senhora falando aí, me passou um filme na cabeça. Meu filho vai fazer 5 anos e não tem como eu não me colocar aqui. Eu nunca me trago minhas questões pessoais. Mas como eu passei por isso há 4 anos, eu me lembro bem que aí num desses exames, não lembro qual era o período, mas a senhora com certeza vai saber qual era, desses exames de imagem e tudo mais. E aí no questionário lá, sua mãe, não sei o quê, e lá. Aí eu falei da minha mãe, opa... Ela disse, não, ela teve pré-eclâmpsia num dos filhos. Opa, aí foram lá refazer, tarará. Exato. Resultado, entrei no AS. Eu disse, não, aí eu briguei com a doutora, eu não tenho nada, sou ótima, olha, eu vou pra academia, me alimento bem, vai entrar. E aí, na época, eu não entendia de jeito nenhum. Não, mas por conta da sua mãe, você vai entrar. É muito importante isso. Na verdade, não é só... o profissional de medicina fetal, ele usa um sistema para fazer esse cálculo de risco. Heloísa, você ia ter pré-eclâmpsia? Não. Você ia ter uma grande chance de ter pré-eclâmpsia. Então, você é uma paciente que se beneficiou com o uso do AS. Isso evita cerca de 80% de pré-eclâmpsia, que é uma das patologias mais frequentes na gestação de alto risco e que mais tem impacto no bebê. E que dá muita mortalidade materna também. E que dá muita mortalidade materna. Ainda dá. Apesar de hoje, quando você vê que perdeu uma paciente, que uma é muito raro, né? É raro. Choca. Antes muita gente chegava, não, minha mãe morreu, tal fulano morreu de parto. Era mais frequente. Lá atrás, né? Lá atrás. Hoje acontece, mas choca mais. Que você vai atrás para ver o que é que você podia ter feito de diferente. O que é que aconteceu, que aquela paciente foi a óbito. Porque nós somos o pilar da família, né? É uma família que desmorona. Mas hoje em dia, a própria eclâmpsia é um dos fatores grandes de morte materna? Ainda é. Apesar de todo esse cuidado... É o primeiro de todos. Apesar de todo esse cuidado, ele ainda é. E seguido de hemorragia. Por exemplo, com AS, você previne cerca de 80% das pacientes que iam ter um pré-eclâmpsia. Um remedinho que você acha que é bobagem, né? Então, isso aí que você respondeu é tudo colocado num software. Esse software, você responde tudo antes. Toda a sua questão pessoal, a questão dos seus antecedentes familiares próximos, como mãe, a sua característica. Por exemplo, paciente negra, quando a gente coloca lá no sistema, o exame deu tudo normal, o IP de uterina deu normal, mas o risco dela deu aumentado, só pelo fato dela ser negra. O estudo mostrou que pacientes negras têm uma chance maior de ter pré-eclâmpsia. E junto com os dados que foi examinado naquele seu exame, Doppler de artérias uterinas,
as características do bebê, aí ele faz o cálculo de risco daquele bebê ter cromossomopatia, o cálculo de risco de você ter pré-eclâmpsia e o cálculo de risco de você ter parto prematuro. Muito bom. Doutora, deixa eu até entrar em outro assunto que é um pouco polêmico, mas faz parte aqui da nossa conversa. É sobre a questão parto normal, parto cesárea, doula, não ter doula, enfim, tudo isso que também está acontecendo, né? Acho que é uma mudança geracional também. Sim. Eu venho lá da época, né? Enfim, nossos pais, né, avós tinham filhos em casa, enfim, eu desde sempre já sabia que no dia que eu engravidasse eu teria cesárea. Não tinha abertura para nenhuma outra coisa. Era cesárea e acabou. Mas por quê? Porque eu queria. Pronto. É uma decisão minha, parte, não é porque eu queria. Mas por quê? Porque eu quero ir Seu maquiada. Seu Eu desejo. quero saber dia e hora. Pode vir antes, mas eu quero ir organizada, preparada. Algo muito pessoal. É um desejo seu, que eu acho que tem que Né? ser respeitado. E a minha médica, na época, respeitou com certeza. Mas, no seu dia a dia, como é que tem sido? Esse paciente, ele já chega dizendo que, por exemplo, eu quero parto normal. E muitas vezes essa paciente não tem condição nenhuma de ter normal. Como é esse conflito também. Ou, muitas vezes, deixa na mão do médico. É o médico que vai decidir a melhor escolha. Olha, Luiz, Como eu é acho isso que no isso dia a aí, dia? eu acho que isso aí, a mulher ela tem esse direito, mas aí a gente tem que ver que isso se constrói cedo. Isso se constrói antes. Ao longo dessas Ao consultas. longo dessas consultas, uma relação de confiança, aquela paciente que ela vai ter acesso ao médico que vai acompanhar ela naquele parto, ou à equipe que vai acompanhar ela naquele parto. Então, ela vai gerando já vai gerando um vínculo de confiança. E isso, para mim, é a falha do parto normal de SUS, porque falta informação para essa mulher, falta o vínculo, porque cada vez que aquela paciente vai no hospital, é um outro profissional. Então, é difícil que você, de cara, na primeira consulta, você já confia. Você tem que estar muito, muito bem informada disso aí. A mulher, ela foi feita para parir. Então, o parto normal, eu até brinco, porque algumas pacientes, elas vêm no terceiro trimestre para fazer a ultrassom. Doutora, me diga uma coisa, eu tenho condições de ter parto normal? Aí tá tudo ok, Doppler tá ok, líquido tá ok, crescimento tá tranquilo. Eu disse, olha, aí o marido pergunta, eu disse, olha, deixa eu lhe dizer, polêmicas à parte de quem seja torcedor aí. Eu disse, olha, vamos supor um jogo de futebol. Isso para o homem entender. O jogo de futebol é Flamengo e Souza. Quem é que tem mais chance de ganhar? Flamengo, né? Sim. É um time maior, é um time com jogador mais... Mas não pode dar uma zebra e o Souza ganhar, não? Pode. Da mesma forma, o parto normal é o time do Flamengo. Pode ser que ela evolua o trabalho de parto, tenha toda a dilatação e no final tenha que ir para uma cesárea. Mas a chance maior é que realmente a mulher tenha condições de ter parto normal. Desde que ela não tenha uma contraindicação antes. O corpo da mulher ele foi feito para parir. Mas eu acho que tem que ser respeitado o direito da paciente. E isso tem que estar bem claro e bem alinhado com o médico que vá acompanhar também. Porque, às vezes, existem profissionais que não têm essa disponibilidade de acompanhar. O profissional, eu acho que sim, ele tem que dizer logo e ser claro. Não, eu não acompanho. E eu acho muito bacana que o profissional faça isso. O que é que eu não acho bacana? É que o profissional chegue lá, tá 8 horas, já tá todo mundo cansado, vamos operar. Por uma questão de conveniência. Então, eu não vou. É diferente de você ver que o bebê está dando sinais de que aquele parto não vai evoluir, é um bebê que está mostrando sofrimento, é um bebê que tem um mecônio, e aí tem vários casos. Aí sim, realmente é a indicação de uma cesariana. E aí entra na zebra do Souza ganhar o jogo. Entendeu? Hoje essas mulheres, quando elas estão lá no consultório, no dia a dia, elas já chegam mais conscientes do que querem? Assim, se elas já chegam com essa ideia formada, eu quero normal, eu quero cesárea, elas já chegam, a maioria delas já... Já, eu acho que o parto ele é algo que permeia muito a cabeça da mulher. Mas, assim, ainda tem muita dúvida. E o que eu aconselho é que ela tire a dúvida com o profissional da confiança dela. Eu até brinco e digo, olha, a grávida não tem um dia de paz. Sempre tem alguém do lado dando um pitaco. Tu vai querer ter parto normal. E o menino tá crescendo. Você tem que comer por 2. Se a barriga tá grande, pergunta se são 2. É gêmeo. Né? É gêmeo? Não. Se a barriga tá pequena, não tá comendo, o menino vai nascer pequeno demais. Se o sexo é aquele mesmo, olha, eu tenho um hábito de todos os exames eu mostrar o sexo. Por quê?
Porque sempre tem alguém que chega e diz, será que é um menino mesmo? Pois olha, lá não sei aonde. Fez todas as ultrassons, dizia que era um menino. Quando nasceu, era uma menina. Parece que todo mundo tem um caso desse na vida. Então, vai pra cima da grávida, tirar o juízo e a essa paz pobre dela. da grávida. A pobre da grávida não tem um dia de paz. Então, procure o profissional, confie no profissional e tire suas dúvidas com ele. Isso é muito importante, porque muitas vezes essa questão de respeitar, né, o direito da mulher, do que ela Isso. quer, mas também, como a senhora falou, cabe muito ao profissional mostrar as condições de saúde daquela mulher. E Exatamente. muitas vezes, acredito que pode até frustrá-la. Não sei se a senhora já passou por isso, o doutor Guilherme, de repente, ter uma paciente que deixar de ir para vocês, por exemplo, porque de repente vocês orientaram um tipo de parto que era mais aconselhável, que era mais seguro para aquela mulher, e ela ir para outro profissional para atender, por exemplo, o que ela gostaria. A gente já teve, mas não foi um parto. Foram condutas que a gente queria, que a gente achava necessário, que fosse tomada durante a gestação, e a paciente se negou. Ela não aceitava. Era um bebê que tinha um problema e essa paciente não aceitava. E a gente pediu outros exames, pediu para esse bebê nascer em outro lugar, com outras necessidades, indicou outras coisas que essa gestação precisava e a paciente não cumpriu. E aí ela foi ter bebê em outro canto. Quando o bebê nasceu, o profissional não sabia que o bebê tinha, porque ela mostrava só os exames que estavam normais. Minha nossa. E aí foi uma surpresa para todo mundo na hora. Olha só. Isso não pode esconder nada, né, do profissional. Exato, não porque assim, eu sei que nesses casos de bebês com problema, de malformação, tem toda uma questão psicológica. Mas você tem que pensar no melhor que pode assistir aquele neném e confiar em quem você escolheu para conduzir aquilo ali. Doutora, a senhora falou alguns mitos aqui que chega, eu adorei, porque foi uma sequência, mas quais são aqueles principais? Principalmente daquela mãe ali, muitas vezes de primeira viagem, que já teve 2, 3, já tá até aquele um pouco mais calejada, né? Já sabe, já tira de letra o que é verdade e o que é mentira, mas aquela, inclusive, que é de primeira viagem, que escuta todo mundo, que não quer errar, né? A gente fica muito preocupado em não errar, e às vezes a gente se apega a tudo isso, mas o que é que de praxe, nos tempos de hoje, né? Pleno 2026, com tanta informação aí para todo mundo, mas o que é que ainda chega que a senhora... Nossa, não acredito que estão me perguntando isso ainda. Olha, tem muito mito. E assim, eu até pedi às minhas assistentes, olha, sempre que vocês tiverem, me dê aí uma lista das perguntas mais frequentes. Primeiro mito, que gestante não pode fazer ultrassom transvaginal. Pelo amor de Deus, deve. Primeiro ultrassom, quando faz precocemente, para a gente ver detalhe do desenvolvimento, da implantação, do colo do útero, é via endovaginal. E todas as vezes em que tiver indicação também, grávida pode fazer ultrassom endovaginal. Aprendam isso aí, não tem até problema. Tem limite de semanas? Não tem isso. Não tem limite. Não traz nada, não tem nenhum malefício, entendeu? A gente faz com cuidado. Mesmo pacientes que, por exemplo, têm uma placenta prévia, você vai com delicadeza, com cuidado. Se você não fez antes esses endovaginais, você tem até dificuldade de fazer o diagnóstico. E aí você perde diagnósticos de patologias que iam nortear todo um pré-natal para um cuidado diferenciado. Então, mito, né? Grávida pode sim fazer ultrassom intravaginal. Exato. Né? Outro mito aí. Outro mito é a questão do parto normal. Porque você não vai conseguir, você é estreita, Não, o parto normal, você só sabe se vai conseguir ou não durante o trabalho de parto, fazendo um bom acompanhamento, um partograma, examinando. Não tem como você dizer isso antes. É lá na hora. É com a bola rolando. É com a bola rolando. A não ser que a paciente, o bebê esteja em sofrimento, tirando essas exceções, uma placenta prévia, um neném sofrendo, um líquido pouco, um bebê sentado. Tirando isso aí, você só sabe na hora. Não, doutor, porque diz que meu bebê é muito grande. Seu bebê é grande, seu bebê puxa você. Ele vai ter suas características. Ele não é seu filho? Então, provavelmente, ele vai passar na sua bacia, na sua pelve, entendeu? Ou seja, se não passar, a gente vai detectar durante a evolução do trabalho de parto. A gente escuta muito isso. Ali é parideira. Escuta muito isso no interior. Ali é parideira. Né? Fulaninha é parideira. Fulaninha não. Fulaninha não é parideira. A gente já ouviu isso aí? Já, com certeza. Outro mito. Parto normal,
Bebê só nasce de madrugada. Parto normal, o bebê quer nascer de madrugada. Minha gente, o parto normal Só dá as contrações de madrugada. dura cerca de 18 horas. Em algum momento vai pegar a madrugada. Né? É um trabalho de parto, é um período, tem um período extenso, pelo menos aí 12 horas. Então, vai pegar a noite, vai pegar a madrugada. É outro mito. Tem mais aí que tá lembrada? Vamos ver. Tome sua aguinha que agora eu me lembrei de outra coisa aqui também. Tem muitas mulheres, né, que aí, geralmente isso acontece com quem programou a cesárea. E aí, tá perto, aí na semana tal eu vou arrumar o quarto do menino, na semana tal eu vou fazer nossas malas, e não sei o quê. E assim, é tudo muito no tempo dela, né? Tem o tempo da criança e tem o tempo de Deus, né? Exato. E aí, a pergunta, existe um período de fato, né, que a mulher de fato precisa acender o alerta, sei lá, a partir quando completa lá as semanas que chega aos 7 meses, qualquer hora é hora, ou antes dos 7 meses também pode acontecer. Eu digo 7 meses, e aí tem umas semanas até mais pra frente, que enfim. Isso é uma coisa que as gestantes se confundem muito, a questão de... Que elas vão de pra 9 internet. meses. Elas vão Não, pra de internet, 9 meses. né? Doutora, vem com 36. Não, já tô com 9 meses, olha, 9 meses, se você pegar as 40 semanas e dividir, vai dar 10 meses. Como é que você vai dizer agora que a gravidez não é mais 9 meses, são 10, 10. né? Não dá. Mas a gestante de primeiro filho, ela tem uma tendência maior de chegar às 40 semanas, de completar as 40 semanas. Porém, a partir de 37 já é um bebê de termo, já é o 9 meses. Então, isso é algo que a gente tem que estar sempre alinhando expectativa para o paciente estar consciente. Então, 37 semanas eu estou respeitando que eu quero uma cesárea, eu vou marcar? Não. Aí, se você for fazer uma cesárea eletiva, é a partir de 39, idealmente. Não, mas o meu foi interrompido com 38. Eu tinha diabetes gestacional. Pronto, aí já não é um caso comum. Já tem um outro problema que está evoluindo naquela gravidez. E aí foi tomada uma conduta de acordo com o problema que a gravidez vinha apresentando. Aí tem, em relação a essa questão de é hora de fazer as malas e tá tudo pronto, porque acredito que tem muita mulher que passa as semanas inteiras, chega lá nos 7 meses, né, que muitas vezes esses 7 meses ou 8 meses, não sei, enfim, tem um período ali crucial, passou dessa data, a gente respira um pouco mais, porque já tá tudo formadinho, enfim. Mas tem mulher que tá na sala de casa, eu tenho pessoas próximas, a gravidez toda tranquila e a bolsa, pá, estourou muito antes do tempo e vai ter que correr, não tinha mala pronta, não tinha nada. A mulher engravidou, ela tem que estar em QAP o tempo inteiro, em alerta, ou ela pode relaxar e só, de fato, fazer mala, se organizar para ir para um hospital lá na frente. Tem alguma orientação? Olha, gravidez tem muito imprevisto. A gente não tem como ter, não tem como ter a previsão. Às vezes eu examino uma paciente, faço o exame de uma paciente antes de ter bebê, ali 36, 37, está esperando um parto normal. Só, agora não tem nenhum sinal. Mas 3, 4 horas para frente, aquele parto pode começar. É claro que ele não vai começar, um parto ele já não começa com trabalho de parto, ele dá os primeiros sinais. Ele apresenta a perda de líquido, que é a bolsa rota, ele apresenta a perda de uma secreção, como se fosse um catarro com raios de sangue, que é a perda do tampão mucoso, é um sinal de que aquele colo está abrindo. Ele apresenta dores, contrações. Quando sai o tampão, não necessariamente vai nascer imediatamente. Não, nasce, não, de forma alguma. Aquilo ali, quando o tampão começa a sair, ele é um pródromo de trabalho de parto. Para que o trabalho de parto ele já esteja em encaminhamento, tem que ter dilatação, tem que ter contração, ou tem que ter uma bolsa rota, tá? Do tampão até ter a criança, pode durar alguns dias, inclusive? Pode durar dias. Isso é imprevisível. Que tem muita mulher que já fica em alerta, né? Exato. Mas é imprevisível. Ali é um começo. É um pródromo, que pode durar 3, 4 dias. Então, a gente engravidou, a gente tem que estar preparado. Pode vir uma cesárea programada, pode vir um normal. Então, a mulher ela precisa estar muito fortalecida em todos os sentidos. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente cria uma expectativa. Mas tem a natureza humana, né? Tem a divindade. Tem tanta coisa que pode acontecer, né? Até, de fato, a gente ter um filho. É igual a mulher que quer, por exemplo, amamentar. Ela sonhou com a amamentação. E depois que tem um filho, acontecem vários problemas e, de repente, ela não começa a amamentar como ela gostaria. Às vezes, algum problema, falta leite. Enfim, tem tantas coisas que podem acontecer. A amamentação é muito complexo. E daria outro não programa. Não era para ser, mas a amamentação é complexo.
né? Até pela cobrança, já começa com a cobrança. Interfere, parece que a mulher é menos mãe, ou é menos mulher, porque não amamentou. Mas não é. Vai ter mulher que vai conseguir, vai ter mulher que vai ter problema. Isso aí vai de cada pessoa. Doutora, e em relação a um período, a gente está se dirigindo por fim, mas né, ainda tenho mais umas 3 perguntinhas para fazer. E já deixo o convite para a senhora vir mais vezes, tirar tantas dúvidas. Com certeza, aqui eu fico à vontade com você, viu, Luísa? Graças a Deus. Em relação a mulher teve o bebê, deu tudo certo, ou ela teve cesárea, ou ela teve normal, teve o bebê, enfim. Esqueceu de vocês, esqueceu da doutora Maria Tereza, esqueceu do doutor Guilherme, desapareceu do consultório ginecológico. Não pode, né? Como é esse cuidado com a mãe, né? Mulher pós-parto também. Exato. A mulher ela tem que continuar com seus cuidados preventivos. Ela tem que cuidar fazendo a sua rotina ginecológica e muitas vezes ela tem que cuidar fazendo o seu planejamento familiar. Como é que a paciente ela vai se cuidar naquele período. Então, todo esse trabalho também vocês fazem, você faz em consultório, né? Sim. Agora o Implanon, né, que está muito em evidência. Implanon, tudo isso... o DIU de Mirena, hoje existe e as pacientes... É outro mito, né? Doutora, qual é o melhor método contraceptivo? Olha, minha filha, contracepção é como uma roupa. O que dá certo em mim, não dá certo em você. Então, é algo que tem que ter uma anamnese, uma conversa com a paciente para entender qual é o perfil dela. Não, eu tenho 18 anos, a paciente de 18 anos que não vai lembrar de tomar um comprimido. Então, o Implanon é uma solução. Não, eu não posso tomar estrogênio. Tenho que fazer contracepção só com progesterona. Não, eu não posso tomar nenhum tipo de hormônio. Então, eu vou lá para um DIU de cobre. É uma coisa muito particular, muito individualizada, específica. E isso tem que ter uma consulta antes. Entender, fazer a leitura daquela paciente. O que é que ela vai se adaptar para que você chegue naquele planejamento. Não, eu sou aberta à vida. Então, mas agora você acabou de ter uma cesárea, vamos dar um tempo. Então, já existe uma outra programação que você vai ensinar aquela paciente a se cuidar. E em relação a esse intervalo, inclusive também, entre uma gestação e outra, o que é que seria ideal? Eu sei que tem mulher que quer, como a gente diz, né, quer emendar, tem mulher que espera um intervalo muito grande. O que é que seria o ideal ou o recomendado? Depende do tipo de parto. Se for um parto normal, lembra da natureza, dos 20 filhos, pronto. Ela teve o parto normal, ela amamentou. Durante a amamentação existe um bloqueio da ovulação. Não é 100%, mas existe um bloqueio da ovulação. A paciente ficou em aleitamento exclusivo ali. Em geral, consegue esse bloqueio por 6 meses. Depois a paciente já começa a ovular. E aí ela já pode engravidar. Foi normal. É natural, não tem uma cicatriz, não tem nada para a gente se preocupar. Na cesariana, aí sim a gente pede pelo menos um intervalo de 2 anos, porque é o tempo do organismo se recuperar, de cicatrizar aquele útero, sim. Há quem diga que é 1 ano, então 1 ano ainda não seria o ideal. Olha, não existe um estudo científico que mostre isso. Isso é mais pela nossa experiência. Então, 2 anos. 2 anos. Doutora, e para quem você já pode se animar, que já tem 5, não, né? Agora não. Doutora, infelizmente a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa. Foi 1 hora que passou muito rapidamente. E acredito que foi 1 hora aí de bate-papo. Mas foi muito gratificante, porque a gente falar sobre isso de maneira desmistificada, né, diretamente da fonte, então não é internet, é um profissional que estudou para isso, né? Tentando usar uma linguagem simples para poder a gente atingir realmente as pessoas e impactar, ver um resultado de uma informação que chegue, de qualidade, mas que a pessoa compreenda. Isso, doutora. E assim, para quem está nos assistindo, seja para ela ou para alguém conhecido, um momento você vai precisar, né, de uma médica, um ginecologista. Para quem está nos assistindo e ainda há dia, seja ela estando grávida ou ela pensando em engravidar. Então, dê esse recado, o que é que ela poderia fazer? E sair aí, levantar da cadeira e marcar essa consulta. Olha, o meu recado é que as mulheres, elas se cuidem. A gente tem uma tendência a cuidar muito dos outros, a cuidar de filho, a cuidar de pai e mãe, a cuidar do marido e se colocar em segundo plano. Na verdade, para cuidar do outro, você tem que estar bem. E isso vai mais além da consulta, isso vai mais além de prevenção, isso vai pensando na sua saúde física, na sua saúde mental, no seu sono, na sua alimentação e na sua espiritualidade. Meu recado é esse. Para você cuidar do outro, você tem que estar cuidada. Aí você vai ter oxigênio para cuidar dos que importam para você.
Doutor, e deixe seu recado, seu Instagram, seu arroba, onde ele achar, seja aqui na capital, seja no interior, se atende online, se não atende online. Meu Instagram é doutora Maria Tereza. Eu atendo aqui em João Pessoa, no Instituto Sim, que fica ali na Epitácio, no Atlantis Office. E eu atendo em Souza, no Instituto Sim, que fica dentro do Hospital Santa Terezinha. Estou de portas abertas. Olha, muito obrigada por essa conversa, esse bate-papo. Já me sinto a amiga dela, inclusive. Foi ótimo. Próxima, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Assim, seu brilho nos olhos mostra muito que a senhora não, você, né? Você nasceu para isso e todas as suas pacientes, suas futuras pacientes estão em boas mãos. Quando a gente tem esse dom, essa missão, então... Inclusive, né, a sensibilidade de compartilhar, porque também o que adianta é tanto conhecimento se a gente não compartilha. Exatamente. Então, vocês têm muito, eu digo vocês, né, porque ela e o marido dela é um só nessa missão, ela e doutor Guilherme, de levar vida, levar esperança. Eu sei que quem realiza os sonhos são Deus, mas vocês têm uma grande contribuição. A gente é instrumento. Instrumento, né? Boa. A gente é instrumento. Todo dia a gente tem que rezar e pedir isso aí. Saber que nós somos instrumentos. Doutora, então, parabéns por esse trabalho. Obrigada, Heloísa. Foi ótimo estar aqui com vocês. Foi ótimo esse cappuccinozinho. Gosto muito, assim, me sinto em casa e eu acho que a gente tem essa missão de levar informação de qualidade. Doutora, muito obrigada. Vai parabéns. Mais além das paredes do nosso consultório, de onde a gente atende, de uma máquina de ultrassonografia. Muito obrigada, parabéns e volte mais vezes, viu? Com certeza. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui com essa excelente entrevista aqui de podcast e até semana que vem com mais um Dr. Play Podcast para você.